Estamos de volta, tem convidado, né, Marcos? Temos sim, Espímpolo. Vamos então agora restabelecer o contato com o Emanuel Pessoa, que é consultor em política econômica internacional, advogado, especialista em negociação, contratos, inovação e também internacionalização de empresas. Emanuel, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Espímpolo. Tudo bom? Bom dia. Emanuel, a gente está observando, além dessa crise sanitária, também uma guerra, já havia uma guerra comercial anterior, Estados Unidos e também a China, agora acusações também em relação ao país, o gigante asiático, né? E o Brasil também nessa história, o presidente Trump também elevou o tom, aqui também o governo brasileiro. Como é que você avalia a geopolítica após aí essa pandemia do coronavírus? É interessante a gente observar que essa guerra comercial com a China, ela na verdade vem dos anos 80, quando a guerra comercial era com Taiwan. Eu lembro que quando eu era criança, e provavelmente aí você também, Marcos e Espímpolo, quando a gente era bem mais jovem, toda quinquilharia vinha made in Taiwan. Aí os Estados Unidos fizeram uma pressão muito grande em Taiwan, e as empresas taiwanesas simplesmente cruzaram o mar e foram para a China continental e começaram a fabricar na China. Foi aí que deu o grande surto de industrialização da China no último quarto do século XX. O que acontece é que os Estados Unidos são uma economia altamente deficitária em ponto de importação e exportação. Eles importam quantidades absurdas de produtos, principalmente com um valor agregado pequeno e médio, enquanto que eles exportam produtos de valor agregado alto. Só que como a renda geral do planeta não é tão alta, eles acabam importando muito mais do que eles exportam. E o principal fornecedor de produtos para os Estados Unidos hoje é a China, que é a grande indústria do mundo. Quando Donald Trump vem eleito com a plataforma de America First, a primeira coisa que ele precisa fazer, até para agradar o eleitorado dele, é ser mais duro com a China, que é justamente o grande concorrente por empregos industriais em relação aos Estados Unidos e o grande país com que os Estados Unidos têm um déficit comercial absurdamente imenso. E nesse mundo pós-pandemia, o que a gente percebe é o seguinte: as cadeias logísticas globais, elas foram extremamente afetadas, elas sofreram uma disrupção como há muito tempo não se via, talvez a maior disrupção da história, porque nós estamos acostumados hoje a não ter mais estoques. Se você for perceber, as indústrias hoje, elas contam com uma logística tão afiada internacional que elas conseguem receber os produtos, as mercadorias, as matérias-primas de forma muito rápida e se planejar. Com essa interrupção das cadeias globais, o que acontece é que não apenas o problema da falta de demanda, mas também o problema da falta de suprimentos afeta todo o parque industrial da maioria dos países. Por causa disso, nós vamos ter o reforço aí, especialmente nos Estados Unidos, de políticas contra a China, de proteção das indústrias locais, de reorientação das cadeias produtivas para o âmbito local, e isso vai gerar efetivamente uma piora na guerra comercial que já vem há muitos anos e se deteriorou fortemente no governo do Trump. Em relação ao Brasil, né, que o Brasil também hoje, o principal parceiro não é de hoje, né, já faz algum tempo, é a China, e também o Brasil praticamente adotando esse discurso norte-americano. O que acontece é o seguinte: as relações internacionais, a gente brinca que é um jogo em que você precisa ter força para bancar as suas apostas. O grande problema que a gente tem na economia brasileira é que as exportações brasileiras são altamente relacionadas com commodities. É comida e matéria-prima, basicamente. O Brasil não é um grande exportador de produtos industrializados. Ao contrário, o Brasil importa uma grande quantidade de produtos industrializados. Se a gente for olhar nossa balança de pagamentos, a maior parte dos bens que a gente importa são bens manufaturados. Então, o Brasil, quando ele entra nesse tipo de briga, ele não tem exatamente a força econômica por trás para bancar as palavras duras que quer adotar contra a China. Por quê? Porque se amanhã o Brasil cansa o governo chinês com as ofensas, e o governo chinês cada vez mais tem sido mais assertivo com a questão da defesa da sua imagem, com a defesa da sua autoridade internacionalmente, o governo chinês pode comprar mais carne da Argentina, pode comprar mais minério de ferro da Austrália, pode comprar mais soja dos Estados Unidos, que até ajuda o governo chinês a cumprir as duas etapas do acordo comercial que tem com os americanos, de aumentar as importações dos Estados Unidos em 200 bilhões de dólares em 2 anos. Então o Brasil precisa ter muito cuidado, porque essas palavras às vezes muito duras que vêm do primeiro escalão do governo podem ter reflexos justamente no único setor que está indo até bem durante essa crise, que é o nosso setor do agronegócio. Emanuel, com tantas mudanças em meio a uma pandemia, né? Nós estamos até se não fosse a crise aí com a Globo, essa coisa toda, a gente podia até pedir a música no Fantástico, né? Pela terceira mudança aí no Ministério da Saúde.
Como fica a nossa imagem em relação a isso, em meio a uma pandemia, mais uma mudança no Ministério da Saúde, o tamanho desse arranhão na imagem do Brasil internacionalmente? Olha, eu gosto de uma analogia bem interessante. Quando a gente está assistindo o Campeonato Brasileiro, quando o time muda de técnico 3 vezes, ou quando o técnico muda 3 vezes o atacante, não é porque o time está na frente e nem está sendo admirado. É porque o time está na lanterninha e está indo mal. Então, eu acho que essa analogia, ela diz praticamente tudo. Mas se eu posso te falar uma coisa com muita sinceridade, o maior problema das pessoas que estão vendo o Brasil de fora é o nível da informação que sai do Brasil para o exterior. De modo geral, os estrangeiros não sabem exatamente o que se passa no Brasil e eles têm uma leitura muito enviesada, porque o Brasil ainda não é aquele país que está na primeira ordem do dia. A gente não tem uma cobertura internacional adequada ao tamanho da nossa economia e à importância potencial do Brasil na geopolítica. Isso ocorre por uma série de fatores que vem aí dos anos 80, da hiperinflação, dos nossos impeachments, que faz com que a gente acabe sendo confundido muitas vezes com a república de bananas, como aquelas que haviam na América Central nos anos 60 e 70. Então, esse é um problema também de distorção da nossa imagem. Troca de ministros, troca de secretários, troca de primeiro escalão, acontece no mundo todo. Evidentemente, não na velocidade que às vezes acontece no Brasil, mas o grande problema da nossa imagem mesmo é a falta de uma cobertura adequada para conseguir retratar todos os lados da realidade. Mas nesse caso específico, sim, vale a analogia do clube de futebol. Não é bom para o Brasil, nem internamente, nem externamente, essa aparência de uma dificuldade de dar um tom único para uma área tão importante quanto a saúde no momento de pandemia. O que eu acho importante, como você disse, né? Donald Trump foi eleito justamente com esse pensamento e de fato, é aquela história, ele pode brigar com a China. Eu acho que a leitura que você fez é clara, ele pode fazer o que ele está fazendo. Ele pode fazer com Israel aquilo que ele faz também, na adoção, como também nós tivemos aquele momento que ia mudar a embaixada e aí o mundo árabe reagiu e aí foi colocado para o presidente quanto havia de comércio com o mundo árabe e seria desastroso para o país. Então, esse tipo de conversa, aquela velha história, briga de cachorro grande, não é pra gente, né? A gente é bem mais um país extremamente importante, mas não tem essa estatura ainda, não deveria entrar numa guerra em plena pandemia, também uma guerra comercial, né, Manuel? Eu gosto de pensar num exemplo histórico que passa despercebido por muitas pessoas. Se você já parou alguma vez para pensar por que Portugal, logo Portugal, um país pequeno, população pequena, foi ter um dos maiores impérios territoriais da história? Especialmente aí no século XV e XVI, que tinha toda aquela dificuldade de cruzar os oceanos. Porque Portugal estava lá no cantinho dele, quieto, fazendo seus negócios, aplicando conhecimento, navegando, comercializando com todo mundo que podia. Ou seja, não estava entrando em briga, não estava entrando em disputa, não estava entrando em conflito. Então o Brasil ele não precisa entrar em conflito. A diplomacia comercial brasileira precisa entender que os nossos negócios são negócios. Quanto aos Estados Unidos, é evidente que eles têm toda a condição do mundo. Eles são os principais compradores de produtos industrializados da China. Se amanhã os Estados Unidos, obviamente eles não conseguem fazer isso, mas se amanhã os Estados Unidos proibissem toda e qualquer importação de produtos industrializados da China, você destruía a indústria chinesa de uma maneira muito mais rápida, forte, intensa e difícil de recuperar do que várias pandemias sucessivas do coronavírus poderiam fazer. Então ele tem sim o estofo, ele tem a capacidade, o Donald Trump, de falar duro. Tanto é que os chineses concordaram em comprar 200 bilhões de dólares a mais de produtos americanos em 2 anos. Se a gente parar para pensar 200 bilhões de dólares em 2 anos, é praticamente o que o Brasil exporta a cada ano. Exatamente, Manuel. Obrigado aí pela sua participação. Nós conversamos com o consultor em política econômica internacional, advogado, especialista em negociação, Emanuel Pessoa, trazendo essas informações aqui para a Jovem Pan. Obrigado, viu, Manuel? Um grande abraço, bom dia. Obrigado, Spin. Um grande abraço. Abraço.